Bom, isso é uma continuação do vídeo anterior que está abaixo da descrição. É só você clicar na descrição do vídeo. E esse vídeo eu vou te mostrar um livro que é chamado Princípios de Química, do Atkins, e uns livros que tem coleções como Tiple e Selway e Halliday, e uns livros que não tem coleção, mas eu acho que é bem interessante demonstrar eles. Primeiro livro que eu vou demonstrar é o Princípios de Química de Atkins, da 7ª edição. A primeira coisa que a gente tem é uma tabela que está meio desatualizada. Isso é a Bíblia da Química. É o livro sagrado quem faz química. Quem faz os cursos de química e que aprofunda mais a química, cursos de graduação. Mas é interessante para alguém se fundamentar no ensino médio. É o livro que carrega o curso de química em qualquer universidade de concessão. Aqui tem o prefácio, que tem altas figuras muito interessantes, agradecimentos, e aqui tem o sumário, onde tem os fundamentos 1, na qual vai tratar os modelos atômicos, o que é química, uma introdução, na qual o F1, que é os átomos, que vai doar matéria e energia, P, os elementos e os átomos, C, os compostos, D, nomenclatura dos compostos, E, mols e massas molares, F, determinação da composição, G, misturas e soluções, H, equações químicas e reações, precipitações, o J, ácidos e bases, K, redox, até aqui. Aí tem os átomos. Isso, os átomos, que é o foco 1, vai tratar uma introdução à quântica também. Mas é muito interessante quando é mais didático nesse livro do que em mecânica quântica de Speck e Resnick. Mas a mecânica quântica de Speck e Resnick está desatualizado, mas é um ótimo livro para acompanhar.
o foco 1, que é o capítulo 1, que é os átomos, e vai o átomo de hidrogênio, os átomos polieletrônicos e até periodicidade. O capítulo 2 são as moléculas, ligação iônica, covalente, regra de octeto, propriedades das ligações, o modelo FISEP, teoria da ligação de valência, orbitais e teoria das orbitais moleculares. Aí o 3 é os status da matéria, a natureza dos gases, as leis dos gases, os gases em misturas e reações, movimento das moléculas, gases reais, forças intermoleculares, líquidos, sólidos, até materiais para as novas tecnologias. Aqui a gente vai ter termodinâmica, calor e trabalho, energia interna, entalpia, termoquímica, na qual é termodinâmica com química, um aprofundamento de entalpia, entropia, interpretação molecular, na qual a fórmula de Boltzmann, entropia absoluta, variações globais de entropia e energia livre de Gibbs. O capítulo 4 é bem interessante, é fundamental na termodinâmica, mas eu tenho um livro aqui de termodinâmica que é bom, explica bem, eu acho. Não me aprofundei, mas é um bom livro. E aqui não se aprofunda, mas é muito adequado para quem está começando em faculdade. Agora tem o equilíbrio, na qual tem a pressão do vapor, equilíbrio de uma fase em sistema de um componente, dois componentes, solubilidade, moralidade, equilíbrio químico. Aí vocês reações, na qual tem ácido e base, escala de pH, soluções em água, ácidos e bases polipróticos, autoprotóris, tampões, titulações, ácido base, até a eletrólise. Bom, a eletrólise, a gente pode fazer o seguinte: vamos imaginar uma bateria. Uma bateria aqui. Essa bateria aqui é de
9 volts. 9 volts. Agora, imagina a gente conectar a bateria aqui e colocar um fio aqui e um fio aqui, no mais e no menos. O mais é na bolinha e o menos é um hexágono. Aí a gente coloca os fios aqui em uma água. Aí outro fio, fazer o filtro LED. Aí com a água no fio não vai conectar, porque a água é um péssimo condutor. Agora vamos imaginar uma água com sal. Nisso, em uma água com sal, no fio para ligar a lâmpada. Isso daí é uma eletrólise. Tem a cinética, o capítulo 8. Vão tratar os elementos da tabela periódica. O capítulo 9 vai tratar sobre a tabela periódica, como grupos 11 e 12, algumas tendências de propriedade química. E o capítulo 10 é química nuclear, na qual vai ter decaimento de um elemento radioativo, que é um átomo de urânio 235 em uma quantidade de um tempo. Com isso, falei uma fórmula para você explicar. Mas tem também, vou demonstrar em vídeo futuro sobre como que é a dedução de um decaimento nuclear. Aí tem radioatividade, energia nuclear. Uma ótima introdução de química nuclear, sobre uma introdução ao nuclear. O capítulo 11 vai ser química orgânica, na qual eu detesto. O próximo livro é Física Mecânica, de Francisco das Chagas Marques, na qual tem vários atores que organizaram pelo capítulo. Na qual Francisco Chagas Marques é o organizador do livro, e que esses atores aqui que escrevem muito bem, que são ótimos, que explicam muito bem. Bom, na primeira parte é introdução sobre história da física e em mecânica, na qual vai envolver muito sobre ciência e religião na Idade Média, Copérnico, gravitação universal.
A primeira parte aqui fazer medição e erro, no qual é muito interessante utilizar em laboratórios ou física experimentais, na qual os professores de física de laboratório geralmente cobram sobre isso. O 2 vão ser vetores, o 3 fazer movimento em uma dimensão, o 4 movimento em 2 e 3 dimensões, o 5 fazer leis de Newton, na qual vai introduzir as leis de Newton. Aí o 6 vai ser leis de Newton 2, na qual vão relacionar com forças. O 7 fazer trabalho e conservação de energia. 8, conservação do momento linear. O 9 vai ser rotação. O 10 vai ser conservação e momento angular. E o 11 vai ser gravitação e leis de Kepler. É um ótimo livro. O próximo livro vai ser livro de ótica de James Friedrich, na qual esse livro aqui é muito... tem uma introdução que é Física Básica 4, que é em cursos de Física, de Instituto de Física, na qual na qual é interessante e vai até ótica de física ou ótica avançada. Mas tá. O capítulo 1 vai ser ótica geométrica. O 2 vai ser propagação da luz, ondas harmônicas eletromagnéticas e efeito de Doppler. O 3 vai ser natureza vetorial da luz com equações de Maxwell, vetor de Point, polarização, reflexão e refração. O capítulo 4 vai ser interferência e coerência, no qual tem interferência, coerência e o espectro de potência, sinal analítico e transformada de Fourier, e interferência e reflexões múltiplas em filmes e lâminas. O 5 vai ser difração e ótica de Fourier, na qual tem difração e teoria do sistema linear, teorema de Papinet e transformada de Fourier pelas lentes. Aí o 6 vai ter holografia dinâmica, aplicações, teoria de informação, experimentos também. O 7 é ótica insólitos, propagação em meios
anisotrópicos, ótica não linear. Aí tem o Sapiens, que é delta de Dirac, transformado de Fourier, teorema de Bernstein, o Itac-Shannon, processo estocástico, interferômetro de Michelson. É um ótimo livro, mas tem que ter muito conhecimento em física e cálculo, bem avançado. Bom, o próximo livro que eu vou mostrar faz uma parte de uma coleção na qual eu utilizei muito em Física 2, até mesmo eu fiz exercício em 4 de sala de faculdade, de quando eu estava sozinho. Sim, pessoas de exatas demonstram exercícios e fazem exercício em salas de faculdade, onde tem aqueles quadros negros, onde, para quem não sabe, quadro negro é um quadro verde, onde que utiliza X. Mas tá. Aqui tá muito melhor do que a Física 2 do Moisés. Eu sei que edições depois do Selway, na qual junte a Selway e John Sherwood, na qual eu vou chamar de Selway, que muda o nome da coleção de princípios de física. Aqui eu tenho a 5ª edição, a tradução da 5ª edição. Na internet, se você saber mais inglês, vai ter muito mais que 5ª edição. Eu chuto que tem pelo menos até 11ª edição, porém em inglês. Mas tá, o conteúdo. Esse livro é muito bom, porque vai ter outras explicações que aprofundam mais, como aplicação da física em engenharia, em saúde, em medicina, na qual é um conteúdo extra que é muito bom. E também faz uma introdução, à mecânica dos fluidos e fenômenos de transporte. Sim, são 2 matérias de engenharia. Mas eu gosto muito dele porque deixa meio que contido para não chocar na sua frente sobre o que é tensor. Só dá uma demonstração. Fazendo esse cálculo vai ter isso e que não explica a tensor, mas deixa muito escondido. Também o capítulo 12 do volume 2 do Selway, da 5ª edição, é movimento oscilatório, na qual em
cursos de física que tem uma... É muito bom para poder lembrar. É maravilhoso. É, aí depois tem ondas mecânicas e superposição e ondas estacionárias. Aí o contexto 3 vai ter minimizando o risco e o contexto 4 é ataques cardíacos. Vamos imaginar as nossas correntes sanguíneas. A gente tem corrente sanguínea. Aí tem várias partículas com sangue, que é nosso fluido, chocando. Aí com isso, a sua corrente vai entupir, ou vai dilatar, ou vai se comprimir, ou vai ficar grande, ou vai diminuir. Com isso, a partícula imprópria que está no seu sangue vai se acumular na entrada e vai proibir o sangue fluir. É muito doido. Aí vai ter mecânica dos fluidos. O capítulo 16, temperatura e teoria cinética dos gases. 17, energia em processos térmicos e primeira lei da termodinâmica. 18, máquinas térmicas, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Esse livro é maravilhoso e explica também cálculos. Como que demonstra cálculos em uma linguagem muito simples. Agora chegou o xodó de todo mundo, mas como que a minha mãe sempre dizia, eu não sou todo mundo, então eu sempre odiei fundamentos de física de Halliday. Tem uma coisa muito interessante. O Resnick é um autor de física quântica que com o Speck. Mas por que eu sempre odiei o Halliday? O Halliday explica muito meia boca. Explica de uma forma simples, mas não tem uma dedução bem clara, na minha opinião. Mas vamos ver o sumário do volume 2. Aqui vai começar com as... Lembrando, tem até a 12 edição no mercado. Mas eu tenho a 6ª edição do volume 2. Então, eu não vou fazer coleção. E eu tenho uma outra edição, que é edição da Universidade de São Paulo, que é muito antiga, que é um trabalho excepcional que eles fizeram. Mas tá. Vamos ver o conteúdo. Opa, porém o sumário. Eu porém o sumário. Aqui tem o capítulo 3, que começa com equilíbrio e elasticidade 2, na qual explica as condições do equilíbrio, alguns exemplos,
elasticidade, centro de gravidade. Aí o capítulo 24, que é gravitação, na qual vai explicar astronomia, lei de Newton, gravitação, princípio de superposição, ou seja, cortando a física 1, que é equilíbrio e gravitação, aí colocando os fluidos, oscilações, ondas, ondas 2, temperatura, calor, e a primeira lei da termodinâmica, capítulo 20, teoria cinética dos gases, entropia e a segunda lei da termodinâmica. Eu prefiro muito mais que o Celery, que tem vários exercícios muito bons, diversificado, tem mais aplicações. Mas o Halliday, o problema dele é da 8ª até a edição atual. Com isso, eles não atualizam. Só colocam uma questão, por exemplo. Agora, outra edição que é mais trabalhada do que a 6ª edição. Aqui. Esse é o volume 2, na qual que são vários livros de Halliday. Mas esse tem cruzados, ou seja, é muito antigo e também não tem o preço da etiqueta do sebo que eu comprei. Vamos lá. Se reparar bem, tem vários desenhos muito bonitos e explicando muito bem sobre o que é cada coisa. E isso é muito bom. Os gráficos, tudo detalhado. Mas os livros atuais pecam muito a mão. Mas o sumário diz: e essa daqui, se não me engano, é a primeira edição, janeiro de 1960, cara. Isso é muito raro. Na qual temos o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é carga e matéria, campo elétrico, lei de Gauss, potência elétrica, capacitores, corrente, força eletromotriz, circuitos elétricos, campo magnético, ampere, Farad, importância, propriedade magnética da matéria, onde tem magnetismo nuclear. Aí o volume 2 temos, na qual é esse livro aqui,
oscilações eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas, natureza e propagação da luz, reflexão, que é interessante, porque é muito bom ver eletromagnetismo antes para ver a ótica depois. E com isso, as ondas têm que ser antes do eletromagnetismo. Aí tem reflexão e refração, interferência, difração, redes de difração, espectro, polarização, a luz e a física quântica, ondas, partículas, mas, cara, isso foi feito antigamente pela editora Universidade de São Paulo. Mas é um trabalho excepcional. Agora, falando de um trabalho muito excepcional também, é sobre essa edição do Tibre de Física 2, da edição Guanabara 2. Uma editora, não sei se foi vendida ou faliu, mas é muito bem feito também. Nesse livro aqui, a gente começa com pulsos introdutórios, explicando sobre ondas, ondas em uma corda, ondas sonoras, reflexão, transmissão de pulsos. Aí depois vem ondas harmônicas com uma dimensão, ondas estacionárias, superposição de ondas de diferentes frequências, ondas esféricas e circulares, propagação de ondas, luz, ótica geométrica, relatividade restrita, campo elétrico, mas tá. É melhor ter ondas também antes de ótica. Eu prefiro ondas, revisão de ondas em ótica e eletromagnetismo. Só uma pincelada nisso. Campo elétrico, cálculo de campos elétricos, condutores, potencial elétrico, capacitância, energia eletrostática, dielétricos, corrente elétrica, circuitos de corrente contínua, campo magnético, fontes de campo magnético, lei de Faraday, magnetismo e materiais, circuitos de corrente alternada, equação de Maxwell e uma introdução à quântica, na qual o capítulo 42 aqui é quantificação, na qual os trabalhos aqui tem historinha, tem demonstração,
figuras de pessoas. Um trabalho muito interessante essa edição aqui. Potencial elétrico, aí tem um eletroscópio, aí tem circuitos, aí a figura tal tem exercício tal, na qual a figura é o exercício. Aí os problemas são os problemas mais difíceis do que esses daqui, e na qual o tipo mistura com os problemas. Aí tem definição do campo P. Os livros antigos e aqui as respostas ou as resoluções. Mas tá, os livros antigos são muito melhores do que os outros e que as novas edições vão cortando as matérias que estão lá. Não sei, por editor ou por autor mais novo que está trabalhando pelo livro. E por fim, um livro de uma edição da segunda edição, mas não foi lançado outras, que é Física, uma abordagem de estratégica de Randall Knight. É muito melhor do que o Halliday da oitava até mais edição. Não não é o céu. Essa edição não é um céu da vida onde tem conjuntos de física de saúde, física médica ou física aplicada à medicina. Mas é um ótimo livro de introdução à física, curso de física 1, mas não é tão visto assim em curso de física. Os professores da faculdade estão mais acostumados com Halliday. Mas o sumário aqui começa com a parte 1, que é a lei de Newton. Aí tem conceitos de movimento, explica sobre diagramas de movimento, modelo de partícula, posição de tempo, velocidade, aceleração linear, até unidades e algoritmos significativos. Uma introdução muito básica e boa. Aí o capítulo 2, fazer a cinemática em uma dimensão, na qual vai introduzir as derivadas. O capítulo 3, fazer vetores e sistemas de coordenadas. O capítulo 4 é cinemática em 2 dimensões. Capítulo 5, força em movimento. Dinâmica 1, movimento ao longo em uma reta. Capítulo 7, terceira lei de Newton.
Capítulo 8, dinâmica 2, em movimento ao plano, na qual a dinâmica vai ser em duas dimensões, em Y e em X. Princípio, a parte 2 é princípio de conservação, impulso e momento, na qual você dá um impulso em um carrinho. Aí o capítulo 10 é energia, capítulo 11 trabalho, 12 é rotação de um corpo rígido, 13 teoria da gravitação, e o capítulo 14 finalmente é um livro que tem capítulo 14, que é oscilações. Mas tá, vamos ver alguns problemas que tem uma aplicação de física além da física. Aqui tem um resumo bem básico e aqui estamos. Essas resoluções geralmente são mais física. Então, se fosse quiser uma introdução à física mesmo, aqui tem bastante conteúdo, mas é uma introdução bem básica a curso de Física 1.